cuidado, cuidado, cuidado se você só trabalha com captura. Porque a maioria dos enxames não produz. Aqui, ó, nesse apiário, a prova disso. Esses apiários aqui, ó, tinham 10 enxames, todos de captura. E os que não foram embora não produziram nada. E é aqui que você pode perder dinheiro, só perder tempo se não for ligeiro e não tirar proveito disso. Porque isso tem solução, também tem vantagem se você souber lidar com isso, com as características das abelhas africanizadas. E é sobre isso que vamos falar aqui um pouco. Mas antes, ó, faça sua inscrição no canal. Preciso muito da sua inscrição para que o canal possa crescer. Mais de 80% das pessoas que assistem o conteúdo desse canal não são inscritos. Isso é um absurdo, não pode. Se inscreva, isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Se você tiver dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Aqui, ó, nesse apiário, tem 5 caixas. Vou já mostrar o outro, aonde está mais 5, que eu considero um apiário só também, porque é próximo. Mas aqui nesse local tinha, né, 5 caixas. Todos os enxames desse apiário e do outro foram enxames de captura, abelhas africanizadas. E aqui o principal problema de trabalhar com abelha africanizada, e você tem que fazer isso, porque senão você nunca vai evoluir, você nunca vai para frente. E aqui é um retrato, ó, disso. Aqui, ó, os que não foram embora, enxameou, mesmo tendo puxado a cera, não estocou nada, não foi para frente, não desenvolveu bem. E aí, ó, alguns eu já tirei, o primeiro, o segundo, né, aliás, de lá para cá. Entre essas duas caixas que vocês estão vendo aí, tinha um enxame ali, e ele enxameou, mas estava com a cera toda puxada. Eu tirei ele daí, levei para outro local como parte da solução desse problema. Acabar, vou apresentar outra solução bem mais interessante. E que até mesmo nesses enxames que eu tirei daqui, eu vou fazer isso. Então aquele ali, ó, enxameou, no caso o segundo que tinha um ali entre essas duas caixas. E já o primeiro lá, só produziu uma melgueirinha, né, que é a que tá lá, deu até que colher. Esse aqui é a mesma coisa. E esse aqui, ó, a mesma coisa. De todo modo produziu, mas mesmo assim muito baixo. Esse aqui chameou e foi embora. Tirei a caixa, aproveitei a cera, estava com toda a cera puxada. E esses outros, eles vão ficar. Em outro momento eles vão acabar saindo também. Mas por esse ano, eliminei aqui mais de 50% nesses 10 enxames. Vou já mostrar os outros, já tá valendo. No caso lá, ó, o primeiro só vai produzir uma melgueirinha. O segundo não produziu nada, enxameou, mas pelo menos ficou na caixa. O segundo aqui vai produzir uma melgueirinha. Esse aqui enxameou e foi embora. E aquele lá vai produzir também uma melgueirazinha. Agora eu vou para o outro apiário e a gente vai continuar aqui conversando sobre o problema das abelhas africanizadas e a importância de todos os anos fazer isso. Porque, gente, a abelha africanizada, ela tem duas características bem marcantes. 3, aliás, né? Agressividade, baixa produtividade e são altamente enxameadeiras. Só que, por elas ser muito abundantes na natureza, os enxames bons estão aí. O que é que o apicultor tem que fazer? Ir selecionando ao longo do tempo, ao longo dos anos, os melhores enxames, as melhores genéticas, os enxames mais mansos, os enxames mais produtivos e menos enxameador. Naquele apiário, todo enxame que não produziu e que enxameou, eu vou eliminar. E da mesma forma nesse apiário aqui, não produziu enxame ou enxameou, eu elimino. Porque com isso eu vou tirando esses enxames que são muito enxameador e também que não produzem nada. Só ficam os que produzem e que não são tão enxameador. E depois, futuramente, até mesmo aqueles bem mais agressivos, eu também vou eliminando. Chegando, né?
Olha só, esse apiário tá só com 2. Certo? Todos de captura, assim como o outro. Mas ele tinha 5 enxames também. Esse aqui, ó, enxameou. Enxameou. O de lá, o primeiro, né? Depois dessa caixa aqui tinha outro lá. Olha lá o cano branco. Eu não vi resquícios, sinais de enxameação. Mas ele, apesar de ter puxado toda a cera, estava todo seco, uma época dessa não é para estar assim. Então eu também optei por eliminar ele. Nesse caso aqui, a princípio eu não vou fazer a eliminação, vocês vão já entender. Mas se esses enxames estivessem aqui, eu iria manter eles até eu produzir rainhas boas, principalmente, ó, daquele lá. Porque para tu ver, ó, de 10 enxames, apenas um vai produzir para mim 2 melgueiras de mel. 10 enxames capturados no mato para um. Esse enxame aí provavelmente é aquele enxame que, se você tirar, deixar uma melgueirinha, ele vai passar o verão bem, não vai embora. E no próximo ano produz de novo. E aí, ó, se você for fazer só captura, às vezes você fica com esses enxames só gastando dinheiro, ração, açúcar e não tem retorno. É extremamente necessário você fazer isso, se desfazer de quem enxameia e de quem não produz. Então aqui, ó, desse apiário, só aquele lá que vai me produzir uma melgueirinha, futuramente também ele sai, não agora. E esse aqui, top, vai me produzir 2. Quer dizer, não é top, mas pro primeiro ano tá bom, né? Próximo ano ele continua sendo avaliado e os piores vão saindo e os melhores vão ficando. Mas aqui, ó, essas caixas não estão aqui porque eu já levei como parte da solução para tentar ainda produzir com eles, mas futuramente também elas vão ser substituídas as rainhas. Nesse caso aqui, ó, se eu tivesse deixado eles aqui, eu iria iniciar um processo de produção de rainha ou dividir esses enxames aqui para repor essas caixas. Nesse caso aqui, como se eu não quisesse fazer união, eu poderia, em vez de dividir, produzir rainhas daquele enxame lá e só substituir as rainhas aqui, certo? Essa é uma alternativa, a alternativa que eu faço, principalmente em enxames quando ele fica ali, ó, que nem aquele lá. Futuramente, se eu tiver genética boa, eu faço a substituição da rainha. Mas aqui, como eu quero ainda ver se eu consigo produzir com os enxames que estavam aqui, eu fiz união. Por quê? Imediatamente eu tenho um enxame forte. Então eu levei, né, 3 enxames daqui e um de lá. Ó, uma abelha aqui, né, me atacando. Vou sair daqui e terminar a explicação. Agora eu vou lá, vou mostrar onde eu levei os enxames e onde vou fazer a união. Então você tem essas alternativas, mas é extremamente necessário você eliminar fazendo união e substituição de abelhas rainhas para você promover, né, ter espaço para promover os melhores enxames e com isso poder evoluir a partir de capturas, selecionando os enxames mais mansos, mais produtivos e menos enxameador. Agora a gente vai para lá e eu continuo a explicação do que é que eu estou fazendo para ver se eu ainda consigo produzir. Porque aqui, gente, é um alto. É o que a gente chama aqui de carrasco, mata seca. Chega um período desse, as chuvas cessaram. Aqui, se elas tiverem de produzir, é porque elas estão indo pegar nas margens de rios, açudes, alguma coisa. No caso, eu tenho até que colher esse mel aqui, porque agora já está no final. Mas para onde eu levei os enxames, lá é muito bom. Então vamos para lá e lá eu termino de explicar o que é que eu estou fazendo e como é que eu vou fazer, no caso, as uniões e abrir espaço no apiário para a gente colocar novos enxames produzidos a partir desses que tem as características que a gente quer. Para você ver, né? Só reforçando mais uma vez da importância de você fazer esse processo de selecionar os melhores enxames. De 10, só um vai produzir 2 melgueiras, certo? Por isso que esse tem que ser um processo que tem que ser feito anualmente, tem que ser feito minuciosamente, com muito cuidado, com muito critério, porque senão você, mais cedo ou mais tarde, vai acabar desistindo da atividade, porque seus enxames não produzem. Então vamos lá.
E porque mesmo as abelhas africanizadas tendo essas 3 principais características, vale a pena você fazer todo esse processo, ter todo esse trabalho pelo menos por 2, 3, até mesmo pode levar uns 5 anos para você fazer uma boa seleção de genéticas que você deseja. Porque, gente, apesar das abelhas africanizadas elas terem essa questão de ser altamente enxameadeiras, apresentar baixa produtividade no geral e serem agressivas, são abelhas muito rústicas, já muito bem adaptadas ao nosso ambiente, às condições locais de cada região. Por isso vale muito a pena você manter essa genética. Só que, dependendo do seu objetivo, por no geral ter muitos enxames que não produzem bem, você tem que fazer esse processo. Tem outra forma de você fazer isso também. No caso seria trabalhar com F1, F2, a partir de cruzamento com raças europeias. Mas, apesar de eu ter essa opção, estou deixando ela para mais na frente. Quando eu fizer essa primeira seleção massal, seleção local, e aí é que a gente dá um passo além. Porque eu acredito que dessa forma, no máximo, você vai chegar aí a 40, 50 quilos por colmeia. Para você passar disso, você tem que trabalhar também com raças europeias. Essa aqui, gente, ó, é a área que eu trouxe, né, aqueles enxames lá para fazer união. E quem sabe até trazer algum enxame para cá para produzir alguma coisa aqui ainda. Eu creio que elas vêm de lá pegar aqui, mas se você trouxer elas e colocar aqui, facilita bastante, né? E eu tô levando vocês para mostrar lá aonde eu coloquei os enxames e explicar um pouco mais. Então, vamos dar mais um salto para lá. Foi para cá que eu trouxe os 4 enxames que eu mostrei lá, que eu tinha tirado de lá. E esse aqui, ó, é a parte da solução. Uma alternativa que você tem, principalmente se você tiver uma área boa, ó, como essa aqui. No caso aqui eu tô em uma várzea, uma área de beira de rio. Então tem muita flor aqui, ó, para elas aproveitarem. E aí, no caso desses enxames, que foram enxames que enxamearam e que não encheram as melgueiras de mel, mas estão com o ninho todo já puxado a cera, eu vou fazer a união desses enxames. E aí, como a cera já está toda puxada, ó, e aqui tem muitas flores, eu vou forçar elas encherem pelo menos o sobreninho de mel. E para isso eu vou ter que fazer essas uniões. E aí eu vou escolher os melhores enxames. Esse primeiro aqui, do verde mais escuro, e essa caixa aqui pintada de castanho, elas estão com rainhas novas, porque eu vi todo o processo de enxameação delas. Já essas duas aqui eu não vi resquícios de enxameação. Essa daqui, ó, tá muito trabalhadeira aí, então pode ser que elas tenham trocado também, mas eu tenho a opção sempre de trabalhar com o melhor enxame. Só que de todo modo são enxames que na área que eles estavam não produziram. Como está numa área melhor, eu acredito que eu poderia escolher aqui qualquer um deles que daria certo para o que eu quero fazer. Já que futuramente eu vou substituir essa genética aqui, porque não me deu uma resposta favorável. Mas nesse caso aqui é uma ótima alternativa para você aproveitar essa cera, aproveitar a florada aqui da área e fazer esse último processo, essa cartada final. Então eu vou unir esses 4 enxames, vou unir aqueles 2 lá e esses 2 aqui. Eles vão ficar aqui, ó, a uma distância de 5 metros um do outro, depois da união, aproveitando aqui a sombra de um pé de canafístula. E aí, nesse caso aqui, são 4 enxames que eu vou trocar a genética. Como eu vou ter que orfanar esses 2 desses 4 enxames aqui, 2 vão ser orfanados, eu já praticamente desocupo 2 caixas, né? Não inicialmente, mas futuramente quando eu tirar a melgueira eu vou ter 2 caixas desocupadas. E aí eu já posso multiplicar ou produzir a partir dos enxames bons, mais 2 enxames com a genética já boa. Então vejam como é fácil você dar uma limpada, né, na genética dos seus enxames com esse intuito, com o intuito de melhorar, de evoluir e aumentar a produtividade.
Como esse apiário é só captura, a gente tem que fazer isso, porque senão você não evolui. E mesmo quando você já está bem avançado, se você continuar repetindo esses processos, eliminando aqueles que produziram menos e promovendo aqueles que produzem mais, com isso você vai elevando, vai jogando a sua produtividade para cima. Todos os anos isso tem que ser feito. Como vocês viram lá, só um enxame produziu muito bem, de 10 enxames. Quem produziu pelo menos uma melgueira lá, ficou. Mas futuramente, à medida que a gente for fazendo esse processo, ou até mesmo trocando as rainhas por rainhas melhores, a gente vai elevando essa produção. Mas o ideal é que todos os anos você faça esse processo. Se você trabalha com captura, principalmente. O que é que muitas vezes acontece, né? Pelo menos é o que eu vejo aqui. Conheço muitos apicultores que só trabalham com captura. E de uma certa forma esse processo ele é feito naturalmente. Por quê? Porque eles capturam os enxames que dá no inverno. E aí no verão um bocado vai embora. Só fica os mais fortes, os melhores, claro, né? Aqueles que conseguem estocar, que conseguem passar bem o verão. E de uma certa forma isso também é uma seleção. Só que aí, se você seguir dessa forma, quanto de prejuízo você não vai ter e quantos anos você não vai levar para poder ter apiários montados só com bons enxames? Dessa forma aqui não, você acelera, você elimina logo os que não produz e a partir daqueles que produziu alguma coisa, você vai repondo, sendo que a preferência é sempre ver aqueles que mais produz. Então aqui é parte da solução. Já a segunda forma, que eu falei um pouco lá, também é bem interessante e aliás é o que vai ser feito aqui também, que é a substituição das abelhas rainhas, dos enxames, por uma genética já boa, já testada e aprovada. Então eu espero que você tenha gostado desse material. Vamos levar esse assunto pelos comentários, comenta aí, fala um pouco da sua experiência, como você obtém seus enxames, se você faz esse processo de se desfazer de enxames que não produz, isso é muito importante e promove aqueles que produzem mais, seja por divisão, por produção de rainha. Então deixa aí seus comentários, não esquece de fazer sua inscrição no canal, preciso muito que você se inscreva. Mais de 80% das pessoas que acompanham o meu trabalho aqui não são inscritos e isso faz com que o canal cresça muito devagar. E para o canal crescer você precisa estar inscrito e isso também vai facilitar para o YouTube recomendar o nosso material. Então se inscreva no canal, curte o vídeo, porque em breve eu vou mostrar aqui essas uniões, ok? Um grande abraço e até o próximo.